não pôde assistir, depois eu repasso o link. Tá? Bom, pessoal, então isso aqui é uma linha, né, uma linha do tempo aí para mostrar o nosso período que a gente viveu e esclarecer algumas coisas. Então, olha só. Nossas aulas, né, como vocês sabem, iniciaram no dia 3 de fevereiro. Aulas presenciais, logicamente, o curso de vocês é presencial. E aí foi declarada toda a situação de pandemia devido ao novo coronavírus, né, ao Covid-19. E no final de semana do dia 16 de março, né, o governador, né, juntamente com outras governanças aí do Brasil inteiro, decidiram pela suspensão da aglomeração. E essa suspensão da aglomeração, logicamente, nos afeta bastante. Na sala de aula, nós temos aí em média 30, 40 alunos por sala de aula, tem-se uma aglomeração. Então, na segunda-feira, após o dia 16, né, nós já não tivemos mais as nossas aulas presenciais. Tá? Elas foram transferidas aí para um modelo remoto, tá bom? Então, depois do dia 16, no outro dia após, no dia 17, o MEC já solta a portaria 343, que autoriza todas as instituições de ensino superior, privado ou público, tá, a transferir a aula presencial para a aula remota, ou seja, qualquer utilização de tecnologia nessa mediação, tá certo? Depois dessa portaria 343, eu não coloquei aqui, mas tem também a portaria 345, mas ela fala especificamente do curso de medicina, onde o MEC também autoriza o curso de medicina a fazer essa transformação, entre aspas, né, retido aí até o quarto período, tá certo? Bom, e aí, no dia 12 de maio, o MEC pega essa portaria 343 e renova ela. Essa portaria 343 tinha uma validade de 60 dias. Tá? Então, o MEC pega a portaria 343 e renova ela por mais 30 dias, né? Que vira, então, a portaria 473, tá certo? A ideia do Ministério da Educação qual era? Era analisar os resultados de proliferação do Covid aqui no nosso país e soltando essas portarias passo a passo, tá? E aí, pessoal, lá em 16/6, nesse mês ainda, né, 16 de junho, quando essa portaria 473 venceu, o MEC decidiu, né, autorizar essa transferência, né, essa mediação de tecnologia até o fim do ano, até o dia 31 de dezembro, tá certo? Essa portaria aqui, ela gerou um certo, como se diz, um desconforto, às vezes, em alguns alunos, não só nosso, mas no Brasil inteiro, porque, de acordo com a mídia soltou essa portaria aqui, deu-se a entender que até o fim do ano, todas as aulas vão ser remotas, tá? Quando não é verdade. O MEC só lançou essa portaria 554 com vencimento ali no 31 de dezembro, só para respaldar juridicamente as instituições. Tá? A gente não pode fazer uma transferência, né, de aula que era presencial para um modelo que utiliza tecnologia remota, sem ter o embasamento jurídico, tá certo? A gente tinha até então, mas como a portaria venceu, tá? E também, como os números de Covid, de infectados, começou a crescer bastante, então, para não ter que ficar validando portaria mês a mês ou a cada 60 dias, o MEC já lançou essa com um vencimento já para 31 de dezembro. Mas não quer dizer, como eu vou explicar para vocês posteriormente, não quer dizer que as aulas vão ser 100% remotas até o fim do ano. Tá bom? Bom, e aí nós vamos ter nosso encerramento no dia 30 de junho. Tá? Então, isso daqui é o panorama nosso em 2020/1, tá certo? Bom, e aí, como é que está a projeção, então, para o próximo semestre, 2020/2? Tá certo? Então, eu trouxe alguns dados para vocês aqui, ó. Esse gráfico tipo pizza aqui, ele foi... esse estudo aqui foi finalizado no mês de maio, se não me engano, nos 20 a 30 de maio, tá? Então, até o fim do mês passado, pessoal, o Centro-Oeste, ele tinha 3,1%, tá, dos casos de Covid no Brasil inteiro. Isso aqui tem dois raciocínios. Ou nós vamos passar realmente essa pandemia com número baixo, tá certo? Ou quer dizer que a nossa curva no estado de Goiás, ela vai ser depois. E esse segundo raciocínio, de certa forma, está se confirmando. Ó, se vocês pegarem aqui, ó, esse estudo foi feito aqui, foi tirado de hoje, de Goiânia. Tá? Vocês estão vendo aqui que desde antes de 15 de abril até hoje, tá, a nossa curva está crescente. Tá? Então,
alguns estatísticos aí, principalmente alguns estudiosos aí da própria UFG, tá dizendo que a nossa curva vai ser em julho, né? E a gente já vê uma certa prospecção disso acontecer realmente, tá? Mas ainda é tudo muito incerto. A nossa curva era para acontecer, e o pico era para acontecer em maio, depois foi jogado para junho e agora está para julho, né? E me parece que vai ser realmente em julho, tá? Pelo que a gente anda acompanhando aí nos noticiários e resultados do Ministério da Educação e da Saúde também, tá bom? Bom, então, contextualizando isso daí, o que vem para nós, então, em termos de União Evangélica, em termos de instituição de ensino superior para 2020/2, tá? Então, pessoal, a discussão que nós temos hoje é essa aqui, ó. Nós podemos ter até 3 cenários, tá bom? Pessoal, vou pedir para vocês desligarem o microfone, está atrapalhando um pouquinho aqui a concentração aqui. Então, nós temos aí pela frente 3 prospecções de cenários, tá? Com um tendo aí mais de 90% de chance de ocorrer. O primeiro cenário seria esse, ó, 100% das aulas na modalidade remota, tá bom? Isso daqui está muito descartado de acontecer, tá bom? O segundo cenário é 100% do retorno presencial. Então, por exemplo, lá no mês de agosto, vamos voltar 100% do presencial. Também está muito improvável de acontecer. O que está se desenhando, e São Paulo já se programou nesse sentido, e a gente não deve fugir muito disso, é a questão do ensino híbrido. Tá? O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido é a junção, né, da presencialidade e a utilização de tecnologia. Tá? Em São Paulo, a discussão fechou da seguinte maneira. O ensino híbrido ele vai se implementar em 3 fases. Primeira fase, com 35% de presencialidade. Dependendo aí de como está a contaminação e as curvas do Covid, isso vai passar para a segunda fase, que aí nos coloca com 70% de presencialidade. E depois, né, dependendo aí do nosso pico da contaminação do Covid, nós vamos para 100% de presencialidade. Então, esse terceiro cenário é o que está se desdobrando para a gente em termos de União Evangélica, em termos de Brasil, propriamente dito também, tá? Então, bem provavelmente, digo para vocês que quase 100% nós vamos voltar em 2020/2 com esse ensino híbrido, tá? A gente vai implementando presencialidade ao longo do tempo. Então, a gente deve voltar em 2020/2 com 35% das aulas acontecendo. Quando a gente pensa em 35%, vamos fazer uma conta rápida aqui. Se a gente tiver 5 matérias, uma por semana, tá? A gente está falando aí de 2 dias presenciais. Tá? Depois se atenta a 4 dias e depois 100% 5 dias presenciais. Tá certo? Então, é isso daqui, é a projeção que nós temos no próximo semestre. Eu quis trazer isso daqui para a gente, né, tirar um pouco o desconforto de vocês e uma resposta também que vocês merecem, né, do que vai ser a vida de vocês no próximo semestre. Tá? E aí, também tem outras discussões, por exemplo, como é que vai ser a utilização dos laboratórios, por exemplo, tá? O laboratório, pessoal, vai funcionar com agendamento, tá bom? Muita coisa nossa vai funcionar com agendamento. Tá? A biblioteca também, nós vamos ter um número reduzido de alunos que podem frequentar, não porque a gente queira, mas é porque é uma obrigação que a gente tem com a responsabilidade da vida de todo mundo, tanto de vocês quanto de funcionário, tá? Mas eu quero falar para vocês que a instituição está toda preparada já para receber os 100% de presencialidade quando for o caso. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso documento, tá? Que a gente já apresentou no Ministério da Saúde. Tá? É um protocolo de segurança, tá? Ele já foi aprovado, protocolado já. Quando estiver disponível aí para nós, eu vou passar para vocês. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Tá? Então, isso aqui é o nosso protocolo de segurança. Tá bom? Aqui são 16 páginas dizendo tudo o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Contato, tá? Comportamento em sala de aula, certo? Número de alunos por sala de aula, tá? A utilização de laboratórios, quais são os EPIs que a gente vai ter que usar, máscara, enfim, entendeu? O que é responsabilidade do aluno, tá? Em relação de comportamento, em termos da própria contaminação, tá? O que o Ministério da Saúde traz como um possível
né, pessoa contaminada, quando a pessoa tem grau de febre aí acima dos 37,8. Então, pessoal, é só para dar uma segurança para vocês que a gente está tudo preparado para retornar, se for o caso, 100%. Tá? A gente está só dependendo aí da legislação liberar e a gente está preparado para receber vocês. Tá bom? Eu vou abrir agora para discussão, para possíveis dúvidas de vocês, e a gente vai discutindo. Tá bom? Fica à vontade aí quem quiser falar, inclusive professores também. Uma pergunta que eu tenho, né, o senhor falou aí que é a possibilidade de voltar, né, aos 35%, sendo presencial. O que eu queria saber é, por exemplo, se voltar aí 2 aulas por semana, né, se essas aulas seriam fixas, por exemplo, vai voltar sempre segunda ou terça, ou iria alternando por matéria. Por exemplo, a gente pega a matéria segunda e terça na semana, na próxima semana quarta e quinta, na outra semana quinta e sexta. Se, por exemplo, ia alternar ou se ia colocar 2 dias fixos para cada curso ou para cada disciplina. Ramon, isso daí ainda vai ter que ser estudado, porque como a gente não pode ter aglomeração, então a gente tem que evitar que todos os cursos tenham aula no mesmo dia, porque senão nós vamos ter 1.000 alunos à noite e é como a gente não pode ter aglomeração. Tá? Então, essa resposta eu não sei te dar com precisão, mas a gente vai trabalhar com escalonamento físico. Por exemplo, engenharia civil vai ter aula lá na terça e quinta-feira, por exemplo. É só um exemplo que eu estou te dando. E aí direito vai ter aula em dias diferentes da engenharia civil. Logicamente que os cursos vão se encontrar em algum momento, até porque nós temos no campus aí quase 10 cursos, né, contando aí com o FESER e o Evangelho. Tá? Então, essa resposta eu não sei te precisar quais são os dias, mas muito provavelmente vai ser dias fixos para cada curso, para controlar essa movimentação. Entendi. Tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida aí? Com relação com esse escalonamento, eu acho que é uma outra dúvida também que você não vai ter como responder agora, provavelmente deve estar planejando alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, eu tenho aula na segunda e terça. Quarta, quinta e sexta, no caso, se houvesse revezamento, por exemplo, eu vou pegar a disciplina online no resto da semana. Uhum. Quando for na outra semana, provavelmente eu acho que teria que ter um revezamento para poder eu pegar, porque eu peguei online essa semana, eu ter como pegar presencial na outra. E nessa eu peguei online nessa. Agora, outra questão também é com os alunos de outras cidades. Né? Eu não sei como é que vai ser essa questão aí, vai ficar meio complicado. Eu acredito que vai ficar porque, por exemplo, a prefeitura leva, sei lá, 100 alunos num dia. Aí vai passar a levar, às vezes, um dia 20, outro dia 30, outro dia 10, vai ficar, não sei como, infelizmente. Assim, eu estou justamente falando isso por conta de ser o meu caso mais específico, assim, e muitos da minha sala também, eu acho que em torno de quase 50% da minha sala está nessa mesma questão que eu. Uhum. Aneir, essa questão aí do escalonamento, o que eu posso falar para vocês é que deve acontecer esse escalonamento. Logicamente, a gente vai planejar da melhor maneira para o curso, tá? Para ninguém sair prejudicado, essa não é a ideia, tá? Pode ser que, por exemplo, a mesma disciplina ela seja ofertada de maneira presencial e a mesma disciplina seja ofertada também de maneira remota. Pode ser que aconteça, não estou dizendo que vai acontecer. De forma para flexibilizar que todo mundo curse as suas disciplinas, entendeu? Dentro do contexto geral que a gente tem no campus, tá? Então, essa resposta em relação ao escalonamento é essa. Mais para frente, a gente vai discutir mais, inclusive com vocês, né, dentro do que a gente tem aí de planejamento, tá? Como é que vai acontecer isso, tá? Mas tudo que eu estou te falando agora é um planejamento que nós temos. Tudo ainda é muito instável, né? Porque essa curva pode aumentar ou pode diminuir de maneira exponencial também e a gente pode voltar de maneira mais confortável, tá certo? Em relação ao transporte, Anil, tem um planejamento também da discussão da Unevangélica com as prefeituras, tá? Como é que a gente vai fazer essa questão do transporte, tá? Eu não tenho essa informação ainda para dar para você, porque essa reunião ainda não está acontecendo, tá? Mas a partir da maneira que isso for acontecendo, a gente vai divulgando aí também para vocês.
Ok, tranquilo. Outra pergunta aqui que o pessoal pediu para perguntar aí para você. Em relação às provas, se o senhor já pensou em relação às provas, tipo, vai ser parte presencial, né, e parte remota, mas e as avaliações vão ser presenciais ou remotas também, online, entendeu? Ramon, muito provavelmente algumas vão ser online, outras vão ser presenciais, tá? Por exemplo, com 35% de presencialidade, a gente não pode trazer todo mundo para fazer prova, né? Eu não sei se vocês gostaram ou desgostaram do modelo online, mas é a maneira que a gente tem hoje, né, de fazer a avaliação, né? Então, assim, a gente vai aprimorar, na verdade, tem um planejamento de aprimorar essa questão da avaliação, mesmo sendo online, tá? E, infelizmente, com essa baixa presencialidade, se a gente for para isso mesmo, não tem como a gente colocar a prova presencial para todas as disciplinas. Tá bom. Cláudio, aí você está perguntando em relação a mensalidades, tem alguma novidade? Ele vai ficar do mesmo jeito. Cláudio, em relação à mensalidade, é o seguinte, o curso, ele é presencial, né? Então, ele foi migrado para uma plataforma remota. Então, o que se está desdobrando aí na mídia? É porque a conta com energia, conta com manutenção, limpeza, diminuiu, tá? Assim, nenhum funcionário foi desligado por conta disso, tá? A gente pode até compartilhar depois com vocês, posso pedir até autorização, o custo, tá? Mas esse custo operacional de energia, manutenção e limpeza, ele é muito baixo dentro de um curso, porque ele é dividido por vários cursos, entendeu? Então, o que diminuiu foi isso, mas em contrapartida, muito gasto aumentou. Por exemplo, a estrutura tecnológica que não estava prevista e estamos utilizando, isso tem um custo, tá? Professor trabalhando aí quase nos primeiros dias aí 24 horas por dia também, tem um custo do professor para isso. Então, infelizmente, o custo não diminuiu, tá? Mas o que a gente sempre recomenda para vocês? Tem se defendido muito na mídia um desconto linear. O que é o desconto linear? É aquele desconto que dá 30% de desconto para todo mundo. Isso daí, na verdade, é prejudicial para vocês. Porque, pensa bem, tem pessoas que, lógico, vão precisar do desconto. Tem pessoas que não vão precisar do desconto. Concorda? Então, vamos supor, vai 3 alunos lá no financeiro pedir desconto. Tá? Aluno A, B e C. O aluno A, ele precisa de 10% de desconto. O aluno B precisa de 30%, mas o aluno C precisa de 50%. Ele não vai conseguir, né, saldar a sua mensalidade se não for 50%. Não tem como o departamento financeiro falar assim, não, então eu vou fechar com 50% de desconto. Atenderia o C, o A e o B, tá certo? Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos analisando caso a caso. Quando eu falo nós, não sou eu, tá? É o departamento financeiro. Então, caso a caso está sendo analisado, inclusive descontos estão sendo dados. Todo quanto é negociação, prolongamento de prazo, isenção de juros, que é muito justo nesse momento, a gente sabe disso, tá? Até mesmo desconto, bolsa de estudos, tá? Nós estamos com um projeto aí também com os bancos também, que está dando uma taxa bastante acessível. Então, tudo isso está sendo feito, mas de maneira individual, porque senão a gente vai gastar toda a gordura que pode dar em desconto, quando na verdade não pode não atender todo mundo. Tá certo? Já tem as datas para fazer as matrículas? Gustavo, em breve a gente vai soltar essas datas aí para vocês, tá? A gente vai divulgar aí no grupo e também no Liceu. Mais dúvidas, pessoal? Joaquim, Oi. queria só dar um recado, aproveitar. Boa noite, pessoal, todo mundo. O pessoal tem me perguntado que dia que eu vou validar as atividades complementares, o pessoal do 10º período. Eu estarei em séries na terça-feira, dia 30, tá? E daí eu vou validar tudo. Então, qualquer dúvida, eu falo com vocês, mas se eu não fizer contato com você é porque tá tudo ok.
Se tiver faltando algum documento, eu faço contato na terça-feira. Tá joia, pessoal? Qualquer coisa, estamos à disposição. Pessoal, outra coisa também que eu tinha esquecido de colocar na apresentação, tá? A gente vai fazer uma pesquisa com vocês nas próximas semanas para saber em relação à necessidade da gente pegar aquelas disciplinas que não puderam ir fisicamente nos laboratórios, tá? Para a gente planejar isso para o segundo semestre, visando ainda a complementação do semestre anterior, 2020/1. A gente sabe que algumas disciplinas conseguiram fazer usando tecnologia, né, a questão prática, mas a gente sabe que algumas disciplinas também não se consegue fazer isso, sem o uso físico dos laboratórios. Então, a gente vai fazer essa pesquisa com vocês em breve, para a gente planejar também essa retomada aí nos laboratórios, tá, em 2020/2, tá bom? Mais alguma dúvida? Algum professor quer dar algum aviso? Aproveitar o momento aí que nós temos aí 51 participantes? Eu vou falar, Joaquim. Queria só agradecer aos meninos mesmo pelo envio dos relatórios lá em estágio. Eu sei que foi meio complicado devido ao tempo, mas a maioria conseguiu entregar no prazo, colocou a assinatura, tudo certinho, conforme a gente tinha combinado. Teve alguns alunos que não conseguiram cumprir o prazo, né? Acabei tendo que entrar em contato, mas a disciplina de estágio a gente conseguiu fechar tudo ok, tá? E aí eu já estou iniciando o planejamento com a professora Jéssica para a gente tentar trabalhar melhor semestre que vem, se a gente for continuar nessa modalidade, tá? Mas quem estiver fazendo estágio presencial, estiver acompanhando obra, a recomendação nossa é que não saia de casa, né? Devido a esse período. Mas se não tiver como, pode continuar acompanhando e fazendo os registros normais, tá? Se vocês realmente precisam trabalhar com isso. Semestre que vem a gente organiza no início do semestre o ano de estágio, tá? Só isso, Joaquim. Pessoal, alguns avisos aqui, que eu estou lembrando aqui. O pessoal de TCC 2, a versão final, para quem não entregou ainda, as bancas ainda estão acontecendo, até o dia 30, tá? Então, você mesmo pode enviar, depois de aprovado pelo orientador, pode enviar para o meu e-mail. Tá? Confirma comigo que eu recebi, porque a aprovação ela está condicionada a essa entrega final do TCC2. Dia 30 no dia. Outra, as atividades complementares, o pessoal de aproveitamento de disciplina, os professores estão validando, e assim que eles forem validando, a gente vai dando feedback para vocês, tá? Em relação às disciplinas que foram aproveitadas ou não. E por último, perguntando sobre os cursos especiais. Quando é que vai começar? Quando é que vai começar? Acho que muitos alunos aí estão com cursos especiais na pendência. Nós estamos dependendo da questão de matrícula de aluno, efetivação da matrícula, pagamento, assim, burocráticos. E conversei com a Cássia, ela ficou de avisar a data do início para todos os alunos que estiverem matriculados, os professores também. Então, assim, a Cássia avisa, tá? Que vai começar. E a gente vai pro beleza. Então, acho que da minha parte, aqui era isso, os avisos. E também, para quem não encontrar aí, boas férias, bom descanso. E precisando, estamos à disposição. E nos encontramos aí. Ok. Samuel, você pergunta aí sobre assinaturas do ProUni. Pessoal, em relação ao ProUni, o governo está bolando uma maneira dessa assinatura ser eletrônica, tá? Mas a gente vai dar para vocês, através do nosso departamento aí, Unisocial, vai ligar para cada um e explicar como vai ser, tá certo? De maneira mais simples possível, tá? Marcelo, pergunta aí se não puder ir até a instituição. Marcelo, todo caso está sendo considerado, tá? A gente aí em breve vai ter um planejamento para apresentar para vocês, tá?
a gente sabe que vai ter, nesse próprio documento aí que nós elaboramos e que foi aprovado, tem o caso de comorbidade, né? O pessoal que infelizmente pode estar contaminado, né? E não vai poder ir até a instituição. Esse aí vai entrar no tratamento excepcional, tá? Que é aquele tratamento como a pessoa gestante tem também. É um tratamento domiciliar, tá certo? Mas isso tudo vai ser estudado caso a caso, está sendo estudado aí, tá bom? Caio, dividir turmas que tem usado como 30 alunos, dividir a turma, gerar aglomeração. Sim, Caio, isso daí está sendo estudado, tá? A quantidade máxima aí de alunos por turma, tá certo? O Ministério da Educação recomenda 30% de ocupação, tá? Então, se a gente pensar em uma sala de 60, capacidade para 60, nós estamos falando de uma sala com 10 alunos, tá bom? Mas isso tudo vai depender de como isso vai acontecer ainda durante o mês de julho, tá certo? Às vezes a gente consegue uma presencialidade maior, ou às vezes fica no próprio 35%, tá bom? Pessoal, no mais eu queria agradecer bastante aí a paciência de vocês, a resiliência de vocês, a boa vontade também que vocês tiveram aí de ter a paciência de esperar a migração, né, para a aula remota. A gente sabe que não foi fácil, né? Muito aluno sem acesso no início, professor sem acesso, servidor caindo porque ainda não tinha capacidade, então teve que colocar mais servidor, enfim, toda a infraestrutura de um dia para a noite teve que ser multiplicada, né, de maneira exponencial, na verdade. Então, a gente teve um período assim um pouco tenso naquela semana ali do 16 de março, isso se prolongou até o mês de abril, né? A adaptação do ensino presencial para o remoto, ela não é fácil, eu sei disso, tá? A gente não está num EAD e não está num presencial, infelizmente, no meio termo, né? O EAD é outra proposta. O EAD, você compra uma aula pronta, né? Você não tem um professor ao mesmo tempo ali com você, você tem um tutor que é o mediador, né? Então, é uma outra metodologia, né? Que no próprio EAD, né? A gente, quando faz um curso EAD, a gente tem ali algumas semanas de preparação, né? Para a gente cursar o EAD. E a gente não teve esse tempo, né? Para cumprir o calendário e tudo mais, para a gente não perder, para vocês não perderem um semestre, a gente não teve esse tempo. Então, tudo teve que ser realmente, né, e usando aí uma palavra muito prática, de certa forma, entubado mesmo, para todo mundo, aluno e professor, e gestão. Então, queria agradecer professor também, que não mediu esforço, trabalhou aí por mais de 24 horas por dia produzindo material, trazendo aquele material que ele tinha de quadro para o ensino remoto, né, e não é simplesmente escrever, né, num PowerPoint, aí teve que se desdobrar de metodologia aí para conseguir suprir a demanda. E vocês também, né, tiveram que usar outras habilidades e competências aí para conseguir absorver esse conteúdo. A gente sabe que tem pessoas que se adequam melhor, né, a esse tipo de ensino e pessoas que não conseguem se adequar muito a esse tipo de ensino. As fragilidades a gente vai tratar no próximo semestre, tá certo? A gente tem um planejamento aí de retomar alguns conteúdos, se for o caso. Então, tá tudo certo, pessoal. A gente está preparado para todo cenário que tiver, tá? Se Deus quiser, esse cenário vai se converter em presencial novamente. A gente está apostando muito no ensino híbrido aí e ter o 100% de presencialidade muito em breve, tá? E eu queria pedir também um pouco para vocês, um pouco de atenção. Eu tive em séries essa semana e tá tudo aberto, todo mundo na rua, pouca máscara. Então, pessoal, a coisa é séria realmente, tá? A coisa no Goiás inteiro tá muito ruim mesmo, tá? Goianésia também está na mesma situação. Goianésia tem um número muito alto, tá, de infectado. A nossa sorte ou não, né? Quando eu digo ou não é porque a gente tem médico competente, é porque o número de curados ainda é muito grande, né? Graças a Deus. Mas tenha consciência aí, o nosso comportamento, na verdade, nesse período, é o que vai trazer a nossa liberação aí, não só da nossa aula, mas da economia de forma geral. A gente sabe que muita gente foi impactada com isso. E aí eu aproveito para falar para vocês que todo mundo que tiver alguma dificuldade, seja econômica, qualquer que for, esteja precisando aí de alguma orientação, me procura com toda a confiança, tá? Eu vou encaminhar você e vou acompanhar seu processo até você conseguir o que você precisa, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença, tá? Um grande abraço, fica com Deus e qualquer coisa estamos à disposição de vocês, tá bom? Grande abraço.